19 até o 34. Se não tiver encontrado aí, ele vai dizer, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Todavia, se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está em ti são trevas, quão densas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou na ideia as riquezas. Aí ele vai dar a conclusão disso que ele está falando. Portanto, eu vos digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer e beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E não é o corpo mais importante do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem nem armazenam, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas, ele vai dizer, né? Vejam como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem tecem, contudo eu vos digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Você, porém, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos por esse tempo, pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Esse é um tema tão distorcido nesses dias, muito enfatizado, mas porém muito distorcido, e tem sido um dos ídolos do nosso mundo, tem sido o tendão de Aquiles da igreja nos nossos dias. Por isso nós pedimos que o teu Espírito fale conosco através da tua palavra, de modo que venhamos sair daqui dispostos a te adorar e colocar o teu reino em primeiro lugar nas nossas vidas, a deixar com que a fé venha encher o nosso coração. Nós não queremos nos titubear, Deus, em relação às circunstâncias dessa vida, que saiamos aqui focados no teu reino, como foi cantado aqui, olhando para o teu reino e desejando que ele venha e se torne uma realidade nas nossas vidas. É o que nós te pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém? Nos versos 1 ao versículo 18 de Mateus capítulo 6, a gente acompanhou aqui sobre o exercício da espiritualidade cristã, que Jesus falou de filantropia, ele falou de oração e falou de jejum. Aí agora do verso 19, Jesus ele toca no tema do dinheiro, e começa a tratar desse assunto do dinheiro. E é curioso porque o dinheiro foi um dos assuntos que Jesus mais falou durante os 3 anos de ministério dele. Jesus falou muito sobre essa questão do dinheiro. Foi o segundo assunto, se você olhar nos 4 evangelhos, que ele mais fala. O único assunto que Jesus falou mais do que dinheiro foi sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Depois desse assunto do reino de Deus, né, que é a grande mensagem de Jesus, o segundo tema que ele vai abordar com frequência é dinheiro, né? Engraçado que nos nossos dias também é um tema que o pessoal gosta de falar, só que não na ênfase que Jesus dava. Nos nossos dias a ênfase do dinheiro é que Deus promete nos encher de bens, se a gente for fiel, se a gente dizimar certinho, se a gente fazer isso e aquilo, Deus promete nos encher de bens. É isso que tem sido pregado com frequência, especialmente pelos televangelistas. Jesus não, Jesus fala do dinheiro, mas numa outra ótica. Jesus ele trata muito mais o dinheiro como um perigo do que como algo que Deus promete sobejar sobre as nossas vidas. Só para você ter uma ideia aí, passa para mim, Rafa, fazendo um favor. Pode passar. A Bíblia menciona 215 vezes sobre fé
você vai ver que a Bíblia vai falar, tem 215 versículos que falam de fé, 218 que falam sobre salvação e 2085 que falam sobre dinheiro. Mas como eu te falei, Jesus dá uma visão diferente do pessoal dos nossos dias. Jesus vai tratar o dinheiro como um perigo, como eu disse, como algo que nós precisamos lidar com um certo critério, com muito cuidado. A gente precisa, não podemos menosprezar e negligenciar o perigo que tem por trás do dinheiro. Tem muita gente que fala assim, o dinheiro não é problema, o problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro não é problema. Eu vi uma certa ocasião um pregador falando assim, olha, mas o dinheiro, como toda a mídia, ele comunica alguma coisa para nós. Ele apresenta alguma coisa para nós. Ele tem um poder de nos seduzir. Se você passar e ver um guardanapo caído no chão, você não vai ficar tentado a pegar o guardanapo, vai. Se você vê um papel de house no chão, você não vai ficar tentado a pegar. Mas se você sair ali agora e achar 50 no chão, você vai ficar tentado, porque aquilo te comunica algo. O dinheiro tem essa capacidade de nos persuadir, de nos seduzir, de gerar fascínio nas nossas vidas, na vida do ser humano. E Jesus, e a palavra de Deus vai mostrar que o grande concorrente de Yahvé, o grande concorrente do Pai Celestial, na disputa pela devoção dos homens, é Mamon. Não é Baal, não é outros ídolos, como a gente costuma fazer guerra com outras religiões. O grande concorrente de Yahvé é Mamon. Jesus aqui colocou o dinheiro na categoria de um Deus. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, não podem servir a Deus e as riquezas. Tamanha a capacidade que o dinheiro tem de nos persuadir, de nos seduzir. Lembra lá a parábola do semeador? Lucas capítulo 8. E é curioso lá porque dos 4 tipos de solo, as 4 sementes que foram colocadas sobre solos diferentes, uma caiu na beira do caminho, as aves dos céus comeram, e são aqueles que receberam a palavra com alegria, e logo o diabo tirou essa palavra do seu coração. Aí ele vai dizer que a outra caiu, mas em terreno pedregoso e não tinha raiz, não tinha profundidade. Ou seja, as 2 primeiras, a semente nem começou a produzir nada, não houve crescimento. Mas o curioso é que as 2 últimas começaram a crescer. Uma delas foi a que deu fruto, cresceu, deu fruto a 60, 100 por 1. Mas a terceira vai dizer que começou a crescer, mas foi sufocada pelos espinhos. É aquele tipo de cristão que recebe a palavra, começa a experimentar um crescimento, mas ele é seduzido pela ganância, pelas vaidades da vida. Então ali Jesus já está denunciando esse perigo para o cristão, na vida do cristão. Se a gente não souber lidar bem com essa questão financeira, a gente pode ser facilmente seduzido e sufocar a palavra de Deus nas nossas vidas. O primeiro atrito que a gente tem na igreja primitiva envolve a questão financeira, econômica. Atos 6, as viúvas dos gentios estavam sendo esquecidas na hora da alimentação diária. Curioso, né? O primeiro BO que dá na igreja primitiva envolve dinheiro, envolve questões econômicas. E Jesus em Mateus capítulo 19 vai dizer que ao rico é quase impossível entrar no reino de Deus. Lembra do jovem que fala, falta só uma coisa para você ser perfeito, vai, vende tudo e dá aos pobres, aí o cara sai de cabeça baixa e Jesus vai dizer, olha, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Olha, eu vos digo ainda, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas aí Pedro fala assim, não, mas se é difícil buscar, e para nós? Ele vai dizer, para o homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas Jesus faz questão de ressaltar que é mais difícil para esses entenderem a mensagem da graça, que é uma mensagem que vem na contramão da lógica da nossa sociedade, que se fundamenta na meritocracia, como a gente tem falado aqui há muito tempo. E nesse texto aqui que a gente leu, Jesus faz questão de traçar um paralelo entre esses 2 senhores, entre esses 2 deuses. Ele vai falar de 2 depósitos, de 2 lugares onde nós investimos, onde nós acumulamos. Ele vai falar de 2 percepções da vida, de 2 leituras da realidade. Primeiro, 2 depósitos, acumular na terra ou no céu. 2 percepções, os olhos forem bons ou maus.
e dois senhores, ou é Deus ou Mamon. E a partir disso ele vai falar das consequências de você servir a um desses dois senhores. A consequência natural de você se dedicar e ser devoto de um desses dois deuses. Ela vai trazer implicações naturais para as nossas vidas. Então eu gostaria de enfatizar, em primeiro lugar, qual é a consequência e quais as marcas de alguém que se prostra a Mamon. O que Mamon exige de nós? O que o dinheiro, as riquezas exigem de nós, segundo esse texto que a gente acabou de ler? Pode passar aí, Rafa, o pessoal aí acompanhando. Vai lá. Primeira coisa que esse texto mostra é que Mamon exige um culto de nós imediatista e nega a transhistória, nega a realidade transhistórica. Ele fala assim, olha, acumulem para vocês, não acumulem para vocês tesouros na terra. O que Jesus trata aqui, as ilustrações que ele usa, os exemplos que ele fala, o que ele descreve aqui, aponta para uma realidade imediata, aponta para algo temporal. Não acumule onde a traça e a ferrugem destroem, ou seja, não é nesse lugar de corruptibilidade. Essas coisas aqui são corruptíveis, aquilo que está restrito ao tempo é corruptível. As traças podem destruir, a ferrugem vai corroer. Naqueles dias o pessoal enterrava tesouro, colocava e estava vulnerável, estava propenso a perder os seus bens por conta disso. Mas nos nossos dias o mercado vez por outra oscila. E a gente de uma hora para outra pode deixar de ter um monte de coisa. Muita gente investiu lá na década de 90, aí o Collor chegou e limpou tudo. Aí os caras foram receber esse dinheiro aqui, que foi uns 15 anos depois ou mais? Tem gente que ainda está procurando. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. O mercado ele oscila. E Jesus está falando disso, ele está apontando para uma realidade temporal. Mas não só ligado àquilo que a ferrugem corrói, aquilo que a traça destrói. Ele fala também daquilo que a gente pode perder. Os ladrões arrombam e furtam. Então essa realidade aqui, por mais que a gente possa crer que haja segurança, Jesus está dizendo, não é seguro. Não é seguro. Você está vulnerável aos ladrões, você está vulnerável às perdas da vida. Então não foca nisso. No entanto, Mamon exige que nós limitemos a nossa vida a essa realidade. As circunstâncias, a gente perder a visão do além, daquilo que o Danilo cantou aqui, a visão do reino de Deus, da nova Jerusalém, aquilo que virá. A gente está cantando aqui, deixa o reino vir para o meu coração, começa a mudar a minha vida, a realidade de quem eu sou, muda a realidade à minha volta, ou seja, a gente está procurando algo que vai além, mas Mamon exige que a gente fixe os olhos naquilo que está aqui. Isso é um dos exemplos de idolatria. A gente pensa que idolatria é só se curvar a um Deus, ter uma imagem equivocada de um Deus, mas a gente esquece que envolve a dependência daquilo que é temporário, daquilo que é passageiro. É a gente esquecer que a nossa vida não se resume a isso aqui, a esse tempo cronológico. A vida se resume a muito mais do que isso, ela é muito mais abrangente do que isso. Mas segundo Jesus, Mamon exige esse culto que restrita a nossa visão, nos foca nessa vida e faz a gente perder a visão de eternidade, a visão transhistórica. Jesus vai dizer que Mamon também estabelece uma cosmovisão, uma visão da realidade. Primeiro ele vai falar que ele exige um culto imediatista, perde a referência transhistórica. Por quê? Ele está falando de categorias temporárias. A ferrugem, os ladrões, os vermes, etc. Depois ele começa a descrever sobre duas percepções de vida. Jesus começa a fazer um outro paralelo. Ele vai dizer assim, olha, os olhos são a candeia do corpo. Assim como os teus olhos facilitam, auxiliam todo o seu corpo a fazer as coisas, trazem luz e trazem essa percepção da realidade para o seu corpo fazer, os nossos olhos nos auxiliam nisso, a nossa visão nos auxilia nisso, né? Esse órgão pequeno auxilia todo o nosso corpo naquilo que a gente faz. Jesus está dizendo que
a nossa visão do mundo, a nossa percepção, vai determinar tudo aquilo que nós fazemos na relação com o outro, com o próximo. Se a gente tiver um olhar equivocado sobre a realidade, nós vamos ter uma vida equivocada. Se a gente não souber fazer a interpretação correta das coisas, a gente vai ter uma vida equivocada, vai ter uma vida errada enquanto a nossa existência nesse mundo. Nós precisamos ter uma leitura correta, mas no entanto Mamon estabelece uma visão, um paradigma, um referencial. E todo mundo, cônscio ou não disso, possui uma filosofia de vida. Todo mundo tem uma percepção da vida, mesmo que você esteja consciente ou não disso. Ou você segue a lógica do mundo, segue uma filosofia, a de Deus, ou você vai seguir outro tipo de filosofia que estão aí, que estão presentes no nosso mundo. Mas ninguém escapa disso. Lembra da parábola do rico insensato? Ele estabeleceu no coração: eu vou criar um celeiro maior, não vou fazer mais nada, e vou falar: olha, come e bebe, você tem bens para muitas gerações. Ele olhou para ele, esqueceu de qualquer tipo de pessoa à sua volta. Ele estabeleceu uma filosofia, um tipo de vida para ele, um caminho de vida para ele. O rico e o Lázaro estabeleceu aquela parábola. O rico tinha um tipo de filosofia de vida em que ele olhava para ele. Aquele texto de Lucas 17, quando Jesus vai dizer assim: olha, os últimos dias serão como de Ló e de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, compravam e vendiam. E o que Jesus está denunciando naquele texto, não é que comer é pecado, beber é pecado, casar não é pecado, dar em casamento não é pecado, comprar e vender não é pecado, mas Jesus está falando assim: esse é um tipo de sociedade que construiu uma lógica em que Deus já não está presente. A denúncia de Jesus ali é essa, porque nos dias de Noé, Deus já não estava presente. A corrupção havia tomado conta do ser humano. Nos dias de Ló aconteceu a mesma coisa. Os homens corromperam, perverteram o seu coração. Então Jesus, trazendo esse contexto histórico, ele está falando de uma sociedade nos últimos dias em que Deus vai ser colocado lá de fora, em que ninguém vai mais se importar com aquilo que está estabelecido na palavra, ninguém vai se importar com o princípio. E a gente está vivendo isso. Nós estamos vivendo um tempo de relativismo ético. A gente está presenciando onde tudo é questionado. Aliás, o problema não é nem ser questionado, é abandonado. A gente está abrindo mão de coisas que são fundamentos na vida. E a gente jamais pode abrir mão daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial. Tem coisas que a gente não abre mão na nossa caminhada. Mas Jesus está dizendo: os últimos dias serão marcados por esse relativismo. A nossa sociedade questiona que não existe absoluto, né? Não existe absoluto. Cada um faz a sua própria verdade. Cada um determina no seu coração aquilo que é correto, e ninguém tem moral para determinar alguma coisa para o outro, para estabelecer o que é certo para o outro. Cada cabeça uma sentença. Cada um determina o seu próprio caminho. Ao longo da história, a igreja, lá na Idade Média, ela determinava o que era correto. No Iluminismo, a ciência determinava o que era correto, né? É a razão humana, a racionalidade. E nos nossos dias de hipermodernismo, né, ou pós-modernismo, não tem nada no meio. Não tem nem a razão humana, a ciência, nem Deus, nem a igreja. Hoje cada um determina o que é correto no seu coração. Lá no livro de Juízes fala isso, né? Não havia rei entre eles, e cada um seguia o seu próprio caminho, o seu próprio coração. Parece que o escritor de Juízes estava denunciando um tipo de anarquia no meio da nação. Não tem ninguém que estabeleça, não tem lei. Não tem algo que é válido, não tem algo que é essencial ali para nortear a sociedade. Cada um faz o que bem entende. E o livro de Juízes termina com alguma coisa perversa ali, quando uma mulher é estuprada. Você se lembra da história? E o marido daquela mulher pega o corpo dela, corta em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo, falando: olha o nível que a gente chegou. Quando a gente perde referencial, quando a gente começa a cair nesse discurso do relativismo, você pode ter certeza que o que resta é a atrocidade, é a perversão humana. E é isso que Jesus sempre fez questão de frisar.
os últimos dias o amor vai se esfriar. A perversidade humana vai chegar a níveis onde jamais se viu. E se nós não estivermos calcados na palavra e naquilo que é princípio, a gente não vai conseguir ser voz de Deus para impedir o avanço do mal, porque é isso que a gente falou no primeiro dia. O sal da terra é aquele que impede o avanço da maldade. Então Jesus fala que existe uma lógica. E Mamon também tem a sua lógica. Mamon também estabelece uma cosmovisão de mundo. Tem muitos teólogos que falam nos nossos dias sobre o Deus mercado. Eles dizem que o mercado foi elevado à categoria de um Deus. Ele foi absolutizado. A nossa sociedade fala que não existe absoluto, mas na prática a gente age como se o mercado fosse. O mercado parece que é uma pessoa. Não é assim, não investe lá porque o mercado não está bom. O mercado está bravo. Não, investe lá, Vitor, porque o mercado está bom, vai lá. A gente coloca atributos de uma pessoa no mercado. E muitos teólogos têm denunciado isso. A gente absolutizou o mercado. O sistema de mercado é visto como o caminho e a verdade que nos leva à vida em abundância. O mercado vocaciona as pessoas. Não é assim? Olha, você vai se formar naquilo que está dando retorno financeiro. Ninguém vai se formar de acordo com aquilo que ele entende ser vocação de Deus para ele, ser dom de Deus para ele. Ninguém se forma pensando em servir o outro. A gente se forma baseado naquilo que vai trazer grana para o nosso bolso. Eu costumo brincar que músico, se o cara tem talento para música, a gente fala, não faz, porque isso aqui é difícil ganhar dinheiro com esse negócio, né? Vai ser médico, vai ser outra coisa. E a gente começa, inclusive a igreja, a fazer esse tipo de coisa. A gente começa a incentivar os jovens em direção àquilo que traz retorno financeiro, ao invés de discernir aquilo que é habilidade, talento natural deles, tentar discernir o que é vocação deles. A gente não faz isso. Porque a gente tem medo, porque a gente está dentro dessa mesma lógica. Os pastores, a igreja, muitas vezes está inserido dentro dessa lógica. E ao invés de andar com os jovens, andar com os mais novos, e perceber esses dons, esses talentos que Deus tem dado, tem andado pelo caminho mais fácil de analisar o mercado. Então o mercado vocaciona. O mercado dá o veredito, o mercado vocaciona, e ele determina inclusive as nossas decisões, né? Você compra uma casa, faz negócio baseado na tua percepção daquilo que o mercado passa para nós, transmite para nós. A gente não ora antes. A gente não ora antes de tomar decisão. Se a gente vai vender uma casa, se a gente quer comprar uma casa, a gente vai num lugar melhor, a gente vai fazer negócio, a gente pesquisa, mas dificilmente ora antes. E Tiago vai dizer assim, olha, antes de fazer esse ou aquele negócio, vocês deviam dizer, olha, se Deus permitir, eu vou fazer isso ou aquilo. Porque quem banca a nossa existência é Deus, não é o mercado. Mas o mercado tem esse atributo de pessoa, né, de ser humano. O mercado, como todo Deus, tem uma religião, da lógica da religião, do sistema, mas ele também passa um código moral. E na nossa sociedade o que vale é a gente consumir. O consumismo é o que move a nossa sociedade. A gente é movido e se sente mais gente na capacidade que a gente tem de adquirir bens. A gente se sente mais pessoa de acordo com os bens que a gente possui, a gente se sente melhor, né? Quando a gente tem dinheiro no bolso, a gente anda até diferente. A gente anda de cabeça erguida. E quando a gente não tem muitos recursos, a gente fica mais envergonhado. Você já viu, visitou casa de gente mais pobre? Ele vai pedindo desculpa, desculpa, entra aqui na minha casa, você desculpa da minha casa. E desculpa por quê? Não tem que pedir desculpa para ninguém. Mas você já experimentou isso? Você vai na casa de alguém mais simples, ele fala, ó, desculpa, minha casa é simples, ó, me perdoa. Não repara não. Porque a sociedade é movida por isso. Ronald Sider, que escreveu um dos melhores livros que eu li,
eu aconselho você a ler, eu sempre falo isso, Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Ele vai dizer assim, olha, o Deus do Ocidente chama-se padrão de vida. O Deus do Ocidente é o padrão de vida. A gente está sempre querendo mais, né? Está sempre querendo melhorar ou manter um padrão grande e alto, e a gente se estressa, a gente briga, a gente faz tantas coisas para manter esse padrão. E eles vão dizer que, como todo Deus, ele exige sacrifícios. E segundo esses teólogos, nesse sistema, muitas vezes, vidas são sacrificadas em nome da manutenção do sistema. Pobres são sacrificados, pessoas são sacrificadas para manter esse tipo de sistema. Então tem código moral, tem uma filosofia e tem exigência de sacrifício. Mamon, em primeiro lugar, então, ele faz a nossa visão ficar restrita a esse mundo. Em segundo lugar, ele dá a lógica da religião. Como um Deus, ele dá a lógica da religião. Em terceiro lugar, eu acho curioso a gente prestar atenção nisso, ele aceita uma vida dúbia, uma vida de ambiguidade. Você não precisa adorar Mamon 100%. E Mamon já aceita isso. E Satanás também aceita isso. E é por isso que Jesus disse assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Um sistema escravocrata é impossível ter dois senhores. Você pode ser funcionário de dois patrões, mas nunca você poderia ser propriedade de dois senhores. E Jesus é enfático dizendo assim, olha, se você optar e ter uma vida duvidosa, você já fez a sua escolha para Mamon. Não dá para colocar um pé em cada canoa. Você precisa tomar uma decisão radical. E aí, sobre esse texto, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Êxodo, capítulo 8. Faz assim, ó. Ô Anderson, abre Êxodo 8, 27 e 28. O Marcelo, abre no capítulo 10, versículo 9 e 11 de Êxodo também. E quem puder, 10, 24 a 26. Você abre nesse? No 10, 24 a 26 de Êxodo. Êxodo 1, 8, do 27 ao 28. Vocês se lembram dessa história, né? Moisés vai lá pedir para Faraó libertar o povo que eles queriam adorar no deserto. Você lembra das 10 pragas? Aí Faraó endurece o coração, e Deus vem e manda uma praga. Aí Faraó dá uma arrependida, fala que vai liberar. Depois ele não aceita, Deus manda outra praga, enfim. E a gente, quando olha para o livro de Êxodo, ele faz uma alusão àquilo que Satanás faz com as nossas vidas. Moisés libertou o povo do Egito, da mesma forma que Cristo nos libertou do pecado, nos libertou desse reino de trevas. Então o Faraó faz a gente pensar assim numa alusão ao próprio Satanás. E eu acho curioso essa proposta que Faraó faz para Moisés. Moisés chega e fala assim, olha, deixa o meu povo ir adorar no deserto. Aí olha o que ele fala no verso 27 e 28 do capítulo 8. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o Faraó, eu os deixarei ir oferecer sacrifícios ao Senhor. O Senhor é seu Deus no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Você vê curioso? Moisés chega e fala assim, olha, a gente quer cultuar no deserto, fazer um culto. Ele fala assim, eu vou deixar vocês ir, mas fiquem perto de mim. E orem por mim também. Vai lá, mas fica perto. Fica próximo de mim. Aí vai lá no capítulo 10, 9 e 11. Moisés respondeu, iremos todos nós, com nossas crianças e nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, nossas ovelhas e cabras e o nosso gado. Pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse, o Senhor vá com vocês. Mas não vou deixar que vocês levem suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir adorar ao Senhor. E é isso que vocês querem. Então primeiro ele fala assim, vai, mas fica pertinho aqui. E ora por mim também. Nesse ele fala, olha, vai, mas só vai os homens. Deixa as mulheres e as crianças aqui no Egito.
E aí no verso 24 e 26 desse mesmo capítulo. Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então, agora ele está falando assim, olha, vão as mulheres, as crianças, os homens, deixa só o gado, deixa as propriedades aqui. E você vê como que é curioso, se a gente parar para pensar nessa alusão, aquilo que Deus fez para com as nossas vidas e aquilo que Satanás propõe. A primeira, ele propõe adoração a Deus, mas ele fala, fica pertinho de mim. Aliás, ora por mim também. É aquela que a gente brinca, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. O João Alexandre, cantor, ele fala que ele tinha um vô que ele ia nos dois, né? Ele fala, eu não quero estar mal com nenhum dos dois, né? Então, eu quero estar bem com os dois. Mas essa vida duvidosa, não há decisão, não há entrega 100%. Ele falou, olha, fica próximo, fica perto, fica aqui onde eu tenho alcance sobre a sua vida, onde eu tenho certo domínio sobre você, ora por mim também. Aí passa, vem outra praga, eles vão conversar, ele falou, olha, vai, mas deixa as crianças e as mulheres, vai adorar só os homens. Ou seja, adora a Deus, mas deixa a sua casa longe da influência de Deus, deixa longe da influência dos princípios do reino, deixa a casa dividida. E quando ele bate o pé e fala assim, vamos adorar todo mundo, ele fala, então vai, mas deixa as propriedades aqui, deixa os bens aqui. Ou seja, ele está sempre propondo uma entrega a Deus mais ou menos, incompleta. Ora ele fala, fica próximo, não vai muito longe. Ora ele fala, vai só os homens, fica com a casa dividida. E depois ele fala, vai, mas deixa essa área da vida sobre a minha influência. E a nossa decisão tem que ser a mesma de Moisés. Olha, eu não arredo o pé daqui sem levar tudo comigo. Ele vai dizer nesse texto, olha, não vai ficar um casco no Egito. Tudo vai ser consagrado a Deus. Tudo vai ser colocado ao serviço do reino de Deus. Se por um lado, Mamon exige isso, coloca uma filosofia de vida, coloca a nossa visão restrita aqui e aceita uma entrega pela metade, uma vida ambígua, a gente tem esse ânimo dobre que a Bíblia fala, né? Voz de ânimo dobre. Ânimo dobre é você ter uma alma para Deus e outra para as coisas desse mundo. É você agradar a Deus e agradar a si mesmo, a sua carne. É você ficar sempre nessa vida sem decisão, essa vida indecisa em relação às coisas de Deus. É isso que o mercado propõe, é o que Mamon propõe, é isso que o diabo propõe. É a gente não se entregar completamente. Agora, quem vive sobre a lógica de Mamon, a consequência, Jesus vai dizer, em primeiro lugar, é estresse e ansiedade. Se a nossa vida ficar restrita a esse mundo, e a gente perder a visão de eternidade, e muitos cristãos, mesmo acreditando na eternidade, na prática, parece que vivem só aqui, a consequência é estresse e ansiedade, é medo, é preocupação demasiada, é você ser escravo do medo. Nós sermos escravos do medo. A consequência é a gente reduzir a nossa vida somente àquilo que nos falta, somente aos bens. Por isso que Jesus falou assim, olha, não é a vida mais importante do que a comida. Só quando alguém está preocupado, parece que aquela parcela da vida dele toma conta de tudo. Ele perde o olhar para tudo, ele perde o olhar para os filhos, ele perde o olhar para a esposa, ele perde o olhar para o próximo, porque ele só está preocupado com aquilo que ele não tem. Aquilo toma conta totalmente da vida dele. Ele reduz a vida a isso, aos bens que lhe faltam, a casa que ele não tem. Ele vive procurando, tomando atitudes e decisões baseado nisso, e às vezes se esquece de apreciar as coisas boas da vida, porque a vida dele se limitou àquilo. É o que Jesus está falando. E por isso ele exige essa entrega plena, essa consagração plena de Moisés. Não vai ficar um casco.
as mulheres não vão ficar, as crianças não vão ficar, nós vamos adorar 100% a Deus. Portanto, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Paulo vai dizer. Depois dele descrever a graça de Deus em Romanos, a misericórdia de Deus em Romanos, fala, olha, não tem nada a ver com o que você é, tem a ver com a doçura e a bondade de Deus. Ele vai falar assim, portanto, diante dessa misericórdia tremenda, aí ele conclui, que portanto é a expressão de conclusão, eu rogo, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa expressão aqui tem a ver com um sacrifício totalmente queimado. Paulo está falando, olha, já que você conheceu essa misericórdia tremenda, se entrega 100%, se entrega plenamente a Deus, faz da sua vida um culto a Deus, faz da maneira como você se relaciona com a tua esposa um culto a Deus, como você educa os filhos um culto a Deus, como você cozinha para o marido um culto a Deus, como você negocia com o comerciante um culto a Deus, como você respeita o teu patrão como que seja um culto a Deus, e como você trata o funcionário como culto a Deus. Se entrega 100%, faz da vida culto. Por isso que o Caio Fábio vai falar assim, olha, se não tem culto na vida, nunca vai ter vida no culto. Porque no Novo Testamento a nossa vida vira adoração. Adoração não é a gente sentar aqui e cantar música, também faz parte. Adoração é estilo de vida, é uma nova vida, é a gente em tudo pensar de maneira bem simples assim, como aqueles irmãos lá nos Estados Unidos, mais ou menos uns 100 anos atrás, o que é que Jesus faria? Em seus passos, o que faria Jesus? Lembra desse best-seller? Em teus passos, o que faria Jesus? É você ter esse coração capaz de se entregar 100% a Deus. Então, se por um lado Mamon aceita essa ambiguidade, Jesus, sabendo disso, ele fala, olha, se entrega 100%, se entrega plenamente a Deus, totalmente a Deus. Não tenha essa vida duvidosa, não fique nessa indecisão, ora você serve a Deus, ora você se inclina para as coisas desse mundo. Você precisa adorar Ele 100%, plenamente. Coloca o teu foco na eternidade, não acumulem na terra, não fica restrito a esse mundo, coloca os teus olhos naquilo que é eterno. Eu te pergunto, como é que a gente acumula para a eternidade? Como é que eu deposito na eternidade? O que eu posso fazer que vai ter um resultado eterno? O que você acha? Pode falar algumas coisas aí que vem na sua cabeça. O que você faz aqui nessa existência que vai resultar lá na eternidade? Segundo a Bíblia, a gente pode ter um caráter, a gente vai levar um caráter para a eternidade. A gente, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, vai levar um bom caráter para a eternidade. Segundo as Escrituras, Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, diz que a fé, a esperança e o amor precisam ser desenvolvidos, porque eles vão permanecer. O maior desses, porém, é o amor, mas os três vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. Desenvolva isso a gente pode levar. Mas a gente pode levar amigos. O administrador astuto, lembra? Estava desperdiçando os bens, aí ele vai lá, acha um cara e fala assim, olha, ele sabendo que o patrão dele falou, olha, presta conta da tua administração, porque eu sei que você tem negligenciado o negócio. Ele vai lá, procura um cara, quanto você deve 100, escreve 60. Quanto você deve 60, escreve 30. E aí o patrão elogia a sabedoria daquele administrador. E Jesus termina falando assim, olha, façam uso das riquezas da injustiça, para fazerem amigos, para que eles vos recebam nas moradas eternas. Você pode levar pessoas para a eternidade, através da sua vida, através dos seus dons, do seu talento, através da pregação, através daquilo que Deus colocou à tua disposição. A gente pode investir e um dia a gente vai levar pessoas para lá. Foi através da ação do Espírito Santo na minha e na tua vida que essas pessoas vão estar lá. Então dá para levar, dá para acumular para a eternidade. Se a gente tiver o foco lá, e é o que Paulo vai dizer. Colossenses 3, você não precisa abrir. Paulo começa falando disso.
pense nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele vai falar assim, olha, coloca o pensamento naquilo que é eterno. Em primeiro lugar, Jesus está falando, vive a metanoia. Pensa diferente agora. E a consequência é uma nova vida. A consequência, que Paulo vai dizer, olha, pensa naquilo que é eterno, coloca o teu coração ali. Aí do capítulo 5 em diante de Colossenses 3, ele vai falar assim, então, já que você colocou o pensamento naquilo que é eterno, não mintam mais uns aos outros, trata o outro bem. Ele começa a descrever um novo viver. Ele fala de um novo pensar, mas ele fala de um novo viver. A decisão por Cristo implica nisso. Pode passar, Rafa. Foco na eternidade, a metanoia, o novo pensar e um novo viver. Pode ir. E a consequência, da gente fixar os olhos na eternidade, da gente decidir ter uma entrega plena a Deus, a consequência disso, de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, de colocar o coração nas coisas de Deus, ter um novo pensar e um novo agir aqui, é a gente viver livre de preocupação, a gente ter confiança, ter dependência. Lucas capítulo 10, Jesus fala assim, olha, vão e não leva bolsa, não leva túnica extra, leva só um par de sandália, não leva dinheiro. O que ele está ensinando para os discípulos? Vocês precisam depender de Deus. Vocês precisam crer, se vocês estão vivendo isso aqui, uma nova maneira de pensar e um novo viver, Deus vai cuidar de vocês. A consequência que Jesus fala é olhar para as aves do céu e para os lírios, porque eles se tornam os nossos mestres, se tornam teólogos. Se ele cuida da ave do céu, que não semeia, não colhe, não faz nada, não armazena, ele fala assim, o Pai cuida dela e você tem mais valor do que elas, ele vai cuidar de você. Quem, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Por que você está preocupando com roupa? Se vai ter, olha o lírio do campo. E nem Salomão, em todo o esplendor, o rei mais rico que houve, não vestiu-se como eles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vai investir muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então não fica preocupado. É pagão que se preocupa com isso, dizendo o que é que vamos comer, o que é que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, veste, Deus vai acrescentar na vida de vocês. Não é Mercedes, BMW, Deus não promete isso. Ele fala, o necessário Deus vai colocar sobre a tua vida. Deus cuida de nós, o pão de cada dia Ele coloca na nossa mesa. Então, o discípulo vive livre desses medos. Eu estou pregando para mim mesmo, que estou vivendo uma nova fase. A gente tem que crer, e eu já comecei a ver a mão de Deus agindo. Deus é fiel, Deus cuida da gente, não desampara. Lembra do profeta Isaías? Pode uma mãe abandonar o filho do seu ventre? Todavia, se ela se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus cuida dos seus filhos. E a consequência é a gente aproveitar a vida, a gente desfrutar das coisas boas da vida. Você assistiu aquele filme antigo, A Sociedade dos Poetas Mortos? Lembra? Carpe Diem. Aproveita a vida, aproveita a oportunidade, aproveita o presente. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã vai trazer as preocupações de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está falando, vive o hoje. Vive o hoje. O maná caía por dia, lá você tinha que recolher para o dia, não podia recolher para o amanhã. Se recolhesse, estragava. Deus está falando, cara, aprecie o dia. Para de ficar aprisionado com aquilo que não aconteceu ainda. Você nem sabe se não vai cair dinheiro na tua conta. Você nem sabe se a crise de fato vai afetar a gente. Para de se preocupar com o que não aconteceu. Não é real ainda. Pode ser um perigo. A gente não está falando que a gente não pode tomar medidas, ter cautela, prudência. Mas ele está falando que não precisa ser refém, escravo disso. Aproveita o dia. Beija o filho. Beija a esposa.
assiste um filme junto, curte a vida. Como diz o poeta, eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Aprecie a vida, gente. O Carlinhos Queiroz fala assim que criança, aliás o Chesterton também falava isso, que a nossa vida nessa terra ela precisa ter o deslumbre das crianças com as primeiras experiências. Você já viu como criança fica deslumbrada com coisas simples? O aniversário de 1 ano do meu filho, ele ganhou um presentão lá, numa caixa. Só que aí ele brincou com a caixa, não com o brinquedo. Criança fica deslumbrada com coisa que para nós não. E o que eles falam, o Chesterton e o Carlinhos, olha, você precisa ter esse deslumbre das crianças. Aproveita o dia, você não sabe o que vai ser o dia de amanhã, curte o dia de hoje. Aproveite as oportunidades que Deus dá. Olha, que Deus abençoe as nossas vidas, para que a gente não seja escravo do medo, da preocupação. Que a gente aprenda, eu falo a partir da minha própria vida, a desfrutar das maiores bênçãos que Deus colocou na nossa vida, que é a nossa família. São os nossos filhos, a nossa esposa, são os nossos amigos. A gente aproveitar isso aqui, gente. Quando a gente coloca a cabeça naquilo que não aconteceu e fica escravo daquilo, a gente deixa de aproveitar a vida. Se Mamon faz a gente colocar o nosso coração e preencher a nossa vida apenas com aquilo que nos falta, seja os bens, seja a comida, se ele faz a gente ficar focado só nisso e esquecer do resto, Jesus fala assim: se você se entregar plenamente, você pode descansar e viver o carpe diem. Aproveita o dia, aproveita a oportunidade, vive o presente. Amém? Queria convidar você a fechar os teus olhos. Vamos ter uma palavra de oração.